Estamos de volta, vamos continuar então com a nossa aula, sem mais delongas, né? Vamos direto para o texto para nós podermos estudar. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Áreas vitais na família que o inimigo quer atingir. Ele tem lugares preferenciais, lugares que ele tem uma especialidade e que normalmente são fraquezas, são brechas dadas por nós para que ele haja. O inimigo sempre ataca nessas mesmas áreas. É como um lutador de artes marciais que estuda o ponto mais frágil do seu oponente e sempre ataca ali. Então, não é à toa que a palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade, um ponto fraco para nos atingir. Então nós temos aí algumas áreas da nossa vida. Dinheiro. A primeira ação foi saquear. As maiores crises da família começam por causa do dinheiro, mas o problema não o dinheiro em si, mas a falta de planejamento. No verso 1 do texto bíblico que nós lemos, lá de 1 Samuel capítulo 30, nós vimos que quando Davi chega com os seus soldados à cidade de Ziclag, ele já logo percebe que os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Então imagina a visão que Davi deve ter tido daquele lugar, devastado, saqueado, sem os seus familiares, seus bens, tudo havia sido levado. Então, uma das primeiras armas que o inimigo tem, comparando-se com esse texto, é de usar as crises de falta de dinheiro, falta de planejamento com o rendimento que nós temos para atacar quantas e quantas famílias, quantos maridos, quantas esposas não têm discussões por conta de finanças, dinheiro. Talvez até mesmo você esteja passando por isso, por alguma batalha dentro dessa área financeira, dessa área que envolve, né, uma coisa tão delicada como é dinheiro e principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Há uma pesquisa que diz que hoje nós gastamos 5 vezes mais do que na década de 1950. O luxo de ontem é a necessidade de hoje. Compramos o que nós não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não conhecemos direito. Olha só que coisa. Então, às vezes, por falta de planejamento, nós gastamos a mais e nisso Satanás nos tenta, não é? Massageia o nosso ego, você merece, você precisa, você tem que comprar, você tem que ter. E nós caímos nessa cilada e acabamos entrando em dificuldades financeiras e isso leva a um grande problema familiar, grandes discussões, casamentos são dissolvidos por conta da crise financeira. Uma outra área que Satanás age muito ferozmente são sobre os nossos filhos. Esse foi o segundo ataque do inimigo, levaram os filhos cativos. Nós lemos no texto, né? O verso 3 vai falar isso, que os filhos foram levados, os filhos, as filhas foram levados cativos como prisioneiros. Deus não nos deu filhos para viverem em cativeiro, e sim para serem sacerdotes e ministros do Altíssimo. O cativeiro começa com amizades, programas, sites, namoro e etc. Às vezes nós achamos que um jovem escravizado é só por conta do vício, não é? Só por conta, é vício, né? Se tem um vício aí, então ele tá escravo desse vício. Não, às vezes ele é escravo das amizades, ele é escravo dos videogames, dos jogos de batalha, ele é escravizado por sites, muitos deles envolvendo pornografia, ele é escravizado às vezes por um namoro abusivo, por um namoro que excede os limites, os padrões, enfim, tantas e tantas coisas ácidas, tantas e tantas coisas que fazem mal, que são nocivas
escravizam os nossos filhos e colocam eles vivendo num verdadeiro cativeiro. É uma outra área em que Satanás tem especialização em agir, que são sobre a vida dos nossos filhos, das nossas filhas. Uma outra área que Satanás age muito ferozmente também é na área da saúde. A terceira área que foi atacada foi a saúde. Davi se angustiou, o texto diz, e a angústia é a porta para muitas outras doenças, chamamos de psicossomáticas, como dor de cabeça, úlcera, pressão alta, problemas de coração, enfermidades que destroem a família, desequilibram e destroem totalmente, os nossos familiares. Olha só, gente, numa determinada consulta médica que eu acompanhei minha esposa, o médico dela nos relatou que quase que 90%, prestem bem atenção nesse número, quase que 90% dos casos de câncer nas mulheres são de origem emocional. E os outros 10% se dividem entre hereditariedade, a genética e coisas do gênero. Mas 90% dos casos são relacionados a crises emocionais. Uma separação traumática, uma morte traumática de um ente querido, de um filho, algum trauma a respeito às vezes de um acidente, alguma coisa muito forte que abalou muito a estrutura dessa mulher, ela passa e pode desenvolver um câncer. Muitos e muitos casos, cerca de 90%, isso que eu estou dizendo para vocês é um dado estatístico sério, ele foi numa convenção e ele relatou isso para a gente, que 90% dos casos de câncer nas mulheres são ocasionados por problemas emocionais. Olha só como o inimigo tem um campo vasto para agir sobre as nossas vidas, as vidas das nossas mulheres, nessa área emocional. Então, quantas coisas a área emocional gera? Começa com dor de cabeça, noites mal dormidas, insônia. Se você dorme mal, você se alimenta mal, você não tem muita força, muita vontade, você não tem ânimo para as coisas. Aí então a pessoa acaba entrando numa depressão, ela tem desejos de morte, tem desejo de tirar a própria vida e ela vai ficando escravizada, vivendo um verdadeiro cativeiro, um verdadeiro inferno sobre sua vida por conta das questões emocionais. Como abala a nossa saúde? Então o que o texto nos revela é que Davi, quando ele chega e tem aquela visão, ele se sente angustiado, muito angustiado. Ele praticamente não sabe o que fazer. Ele olha para toda aquela destruição, onde estão os seus entes queridos, seus filhos, filhas, a esposa, aonde foi? Onde foi todo aquele povo? Não é? Tudo destruído. Você chega e não encontra mais a tua casa. A tua casa foi destruída. Você não encontra mais a tua família, os teus bens, tudo aquilo que você trabalhou, juntou, acumulou, conquistou, não existe mais. Você imagina o desespero que isso ocasiona em você. E o inimigo se vale desses momentos para nos atacar. Vamos lá? Uma outra área é na nossa vida conjugal. O quarto ataque foi levar as mulheres cativas. E quantas mulheres têm vivido cativa durante anos de mágoas, amargura, expectativa não cumprida, estão debaixo da melancolia e depressão. Homens também vivem presos, se fecham e se encaramujam e fazem greve de silêncio. É aquela coisa, O marido está de mal com a esposa de mal com o marido, não conversam, não há perdão, não superam traumas, mágoas, vão vivendo o inferno, vão dando espaço para Satanás agir, para Satanás trabalhar, e Satanás vai fazendo uma verdadeira festa nesse casamento, uma verdadeira festa dentro dessa relação, dessa vida conjugal. Quantas e quantas vezes as mulheres
vivem amarguradas, tendo as suas expectativas, os seus sonhos frustrados, não é? Os homens da mesma forma, e o homem ele tem essa coisa de se fechar mais, de ficar mais calado, fazem uma verdadeira greve de silêncio, né? Ficam quietos, não falam nada, e isso vai gerando cada vez mais uma situação terrível dentro de um relacionamento. E por último, os relacionamentos. Por último, os homens quiseram apedrejar Davi. O inimigo tenta destruir nossos relacionamentos. Por que pensaram em apedrejar Davi? Porque Davi era o líder e Davi tinha levado eles à batalha. Então, quando eles perceberam que por conta deles terem ido e atendido a ordem de Davi, eles se sentiram traídos, porque Davi os tirou de lá, eles deixaram de proteger as suas famílias e quando chegaram estava tudo queimado, tudo destruído. É mais ou menos aquela coisa, né? Eu fui porque você me levou. Se você não tivesse me levado, eu estaria aqui, e se eu estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Então vamos dar fim na vida desse cara aí, né? A culpa é dele, meio que querendo arrumar um culpado, alguém responsável. E Satanás se vale disso para desviar o nosso foco. A gente quer achar alguém culpado, alguém de carne e osso para a gente lutar, para a gente lidar com isso pessoalmente, e nos esquecemos do que a palavra nos diz, que a nossa luta não é simplesmente contra a carne, contra o sangue, mas contra as forças do mal, contra as hostes malignas, não é? Nós acabamos nos esquecendo disso e Satanás tira essa visão de nós. Satanás faz com que nós desfoquemos a nossa visão e nós então passamos a lutar um com os outros, e ele se usa disso para que a gente destrua os nossos relacionamentos. Mas afinal de contas, por que a família de Davi foi atacada? Afinal de contas, ele estava fazendo a vontade de Deus. Davi estava fazendo a obra de Deus, cumprindo o seu propósito, conquistando o território. Mas enquanto fazia isso, o inimigo atacou a sua casa. Apesar de ser um grande guerreiro, ele não percebeu que também precisava guardá-la. E porque não a guardou, o inimigo a atacou. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Davi, ele estava fazendo sim a obra de Deus. Ele estava lá lutando, fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado, para liderar o seu povo, para ser um grande guerreiro. E às vezes nós focamos tanto em algumas áreas da nossa vida que nós nos esquecemos de cuidar do nosso lar. Achamos que de tanto trabalhar e acumular e juntar dinheiro, nós podemos dar uma boa vida para a nossa família. Mas nós gastamos o nosso tempo com outras coisas, nossa saúde com outras coisas, nossos esforços com outras coisas, e deixamos de viver a nossa vida plenamente com aqueles que nós amamos. Achamos por tantas e tantas vezes que aquilo que nós podemos dar para os nossos filhos, ou o marido para a esposa, ou a esposa para o marido, aquilo material pode substituir a grandeza, a maravilha que é gastarmos tempo uns com os outros, estando juntos, tendo comunhão, aproveitando a vida que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, para estarmos juntos, para vivermos isso juntos, desfrutarmos desses momentos tão especiais, tão maravilhosos que Deus nos dá. Às vezes nós temos os nossos olhos só voltados para aquilo que nós podemos conquistar materialmente, mas nos esquecemos da bênção maior, que são os nossos filhos, que é a nossa esposa, para as esposas, o seu marido, os seus familiares, o prazer de poder cuidar dos seus pais, honrá-los, honrar pai, honrar a sua mãe, vê-los envelhecer e eles também acompanharem os filhos dos nossos filhos. Olha que bênção! Nós desviamos o nosso foco
e nós entramos nessa rotina louca do nosso dia a dia, de correr, de fazer, de trabalhar, de se empenhar. Não que isso seja errado, mas dedicarmos todos os nossos esforços achando que isso vai preencher a nossa vida de alguma forma é um grande erro, é um erro tremendo. Vamos lá. Como é o ataque do inimigo à família? O ataque do diabo é sempre feroz. Alguns não entendem o motivo de serem atacados, pois não dão brechas em sua vida. O inimigo não ataca só quem dá brecha. Esse tem um ataque pior, não é verdade? Porque esse está dando espaço. Mas ele está sempre, ele não está ao nosso derredor, ele está sempre procurando algo para nos atacar. Jesus foi atacado pelo diabo e ele não tinha brecha alguma. O alvo do inimigo é destruir a família. Ser levado para o cativeiro não significa abandonar a igreja. Alguns estão na igreja, frequentando os cultos, mas estão cativos. Não aceite cativeiro algum. Posicione-se, é tempo. Enquanto é tempo. Você já fez tudo para restaurar sua família? Pare de murmurar. Para de acusar esse ou aquele pela situação em que sua família se encontra. Para com isso. Seja uma desmancha prazer do inferno. Levante-se em fé e declare que em sua casa não haverá festa no inferno. É muito importante, irmãos, nós nos posicionarmos. Nós precisamos nos posicionar. Não podemos ficar omissos. Nós não podemos concordar com a situação. Nós temos que nos levantar contra essa situação. Parar de murmurar, de querer ficar acusando um ao outro, arrumar alguém responsável. Não, Deus te pôs, homem, como chefe do teu lar, como marido, como cabeça do teu lar. Deus te colocou lá para levar a sua família, para liderar a sua família, educar os seus filhos. Esse é o seu papel. Mulher, Deus te colocou lá para ser a ajudadora perfeita, idônea, aquela que tem autoridade no lar, tem autoridade sobre os filhos, aquela que foi chamada para ser exemplo, não só para os filhos, mas para as outras mulheres mais novas. Deus tem um papel para marido e mulher. Deus tem um papel para os filhos. Quem é que está treinando a próxima geração? Você está treinando a próxima geração que encontra-se na sua casa? Ou você está abrindo mão dessa responsabilidade e deixando isso para o mundo? Deixando isso para Satanás fazer através desse sistema mundano, esse sistema corrupto, decaído que nós observamos, que nós conhecemos nos dias de hoje. Levante-se, levante-se, seja um verdadeiro desmancha-prazer de Satanás, do inferno. Declare que na sua casa o diabo não vai fazer festa. Você vai cuidar da sua família. Você vai proteger a sua família. Você vai exercer o papel pelo qual o Senhor te chamou. O que fazer para restaurar a família? Então vamos ver alguns princípios para restaurar a família ou melhorar aquilo que já é bom. Se você falar, poxa, mas na minha casa já está tudo legal, tudo bom. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado, porque nós não somos perfeitos. Sempre algum defeito nós vamos ter. E se tem alguma coisa que está precisando de restauração, vamos analisar esses pontos aqui. Vamos lá. Não se conforme com a situação, é aquilo que a gente começou a falar agora. É preciso haver uma santa indignação. Dar um basta e não aceitar mais viver nessa situação. Infelizmente, existem muitas pessoas passivas que não reagem, simplesmente vão levando, adaptam-se a tudo, até com aquilo que é ruim. Nós temos que dar um basta com a situação, gente. Nós temos que aprender a dar um basta. Isso não é de Deus, não é para mim, não é para minha casa. Isso não serve para mim, para os meus filhos, para minha família. Para onde é que você, homem, esposo, pai, para onde é que você está liderando, está levando a liderança da sua família?
Você, mãe, aonde você está liderando? Para onde você está indo? Você está arrumando aonde na liderança do seu lar? Nós temos que pensar nisso. E se nós estamos fazendo algo de errado, nós não podemos nos conformar com isso. Temos que romper com essa cilada de Satanás e nós temos que andar e buscar os caminhos do Senhor. Chore na presença de Deus. Lá no verso 4, vocês estão vendo aí as indicações, né? Depois eu vou postar todo esse material para você. Eu vou colocar todo esse material no nosso grupo aí do WhatsApp para você ler depois com calma. Todas as aulas, ok? Eu vou disponibilizar todas elas. Chore na presença de Deus, verso 4. O segundo passo é chorar, não de autopiedade ou de revolta contra Deus. Antes é chorar na presença do Senhor. Um choro toca o céu, potencializa a fé para tocar o coração de Deus. Alguns choram de raiva porque foram magoados e se acham os maiores sofredores do mundo. Não, não é isso. Chore diante de Deus para que Ele mude a sua história. Chore de inconformação. Chore sim de dor, de arrependimento, porque você poderia ter feito mais e melhor. Mas não fique com pena de você. Não, busque no Senhor, se levante e fala: Senhor, muda minha história, Pai. Eu estou triste porque minha história, com certeza essa história não é a história que o Senhor quer para mim, não é aquilo que o Senhor quer de mim, ó Deus. Pai, me ajuda a mudar, muda minha história, Senhor. Reanime-se no Senhor, verso 6. Davi ficou abatido. Lembra que nós lemos? Ficou abatido, angustiado, cabisbaixo, depressivo, desanimado. Mas ele não olhou simplesmente para as circunstâncias, ele não ficou simplesmente olhando para o tamanho do problema, da desgraça que se abateu sobre o seu povo, sobre sua família. Não, ele olhou para o Senhor. A palavra diz que ele se reanimou no Senhor. Reanimar-se significa que ele já tinha perdido o ânimo, ele não tinha mais ânimo, mas ele tomou uma nova decisão, não ficou no canto, amargurado com a vida, mas decidiu recomeçar. Busque o fortalecimento no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. É o que diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 10. Fortalecer-se no Senhor e na grandiosidade, no poder que Ele tem. Busque ao Senhor, busque a Deus, se reanime, meu irmão, minha irmã, se levante como um guerreiro do Senhor. Busque a Deus em oração, verso 8. Davi, a atitude que ele teve foi o quê? Ele chorou, ele se inconformou com a situação, ele buscou o Senhor, ele se reanimou na força do Senhor e ele foi buscar o Senhor em oração. Ele foi buscar a orientação do Senhor, ele foi buscar a ordem do Senhor, a vontade do Senhor para aquela situação, para a sua vida. Foi buscar a estola sacerdotal, aquele traje sacerdotal que eles colocavam quando queriam consultar o Senhor, e ele se posicionou como um sacerdote. Você deve compreender que, sendo cabeça, deve colocar os joelhos no chão e orar por sua família. O céu se moverá e sua família mudará, porque não é na nossa força, não é no nosso poder, porque nós não temos, mas é na força do Senhor, é no poder do Senhor. Joelhos no chão, oração do justo pode muito em seus efeitos, e isso que Davi foi fazer. Foi consultar ao Senhor: Senhor, eu devo persegui-los? Senhor, eu devo ir atrás deles? Senhor, o Senhor vai entregá-los na minha mão? Foi buscar orientação do Senhor. Haja com fé nas promessas de Deus, verso 9. Depois de obter a resposta, se deveriam perseguir os inimigos e se alcançaria a vitória, ele agiu sobre as palavras do Senhor. Amados, se você conhece a vontade do Senhor para a sua vida, se você tem buscado o Senhor em oração, se você tem buscado a orientação do Senhor na palavra dele, haja segundo a palavra do Senhor, faça aquilo que a palavra do Senhor te manda. Queridos, com certeza a vitória é certa em nome de Jesus.
A vitória é certa em Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus nos orienta a fazer, por que nós insistimos em não fazer? Por que nós insistimos em agir de outra forma? Em achar que nós podemos dar jeito pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento? Com certeza, é frustração e fracasso. Mas quando nós agimos, quando nós fazemos, debaixo da orientação, da vontade do Senhor, nós alcançamos o sucesso, alcançamos a vitória. Haja com fé nas promessas do nosso Deus. Tome de volta tudo que o inimigo roubou. Versos 17 ao verso 20. Por fim, devemos trazer de volta tudo que o inimigo levou. Não deixe nada com o diabo. Quando o povo de Israel estava no Egito, Faraó quis negociar com Moisés, porém a postura dele foi clara: nenhuma unha ficará aqui, nenhuma unha vai ficar no Egito. O que Deus deu, o diabo não vai tomar. Haja com fé nas promessas de Deus. Levante-se e haja de acordo com a orientação da palavra do Senhor. Se o inimigo tomou o ambiente de paz e harmonia que havia em sua casa e hoje parece que há um teto de chumbo, um peso sobre sua vida, ele terá que devolver o que havia antes, porque você tem a promessa de Deus. Persiga seu inimigo, saia à peleja e traga tudo de volta, pois o Senhor dos Exércitos lhe concederá a vitória. Queridos, que maravilha nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Porque quando nós entramos na batalha, como nós já estudamos, nós estamos do lado que tem todo o poder, que tem o Senhor, que tem toda a autoridade, que tem todo o conhecimento, o Senhor que reina e governa sobre tudo e sobre todos. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós seguimos e a nossa confiança está nele, no Senhor, não está no nosso poder, não está na nossa força, porque nós, mais uma vez eu digo, nós não a temos, mas está no poder do Senhor, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo que tirou Jesus da maldição da cruz, que era tido como um símbolo maldito, para nós agora é um símbolo de bênção, de redenção, que foi transformado pelo poder de Deus. E esse mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o poder que Deus coloca à nossa disposição na batalha. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Confie, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Amados, que tudo que nós estudamos até aqui a respeito da batalha espiritual possa ter trazido ao seu coração, ao seu entendimento, a luz necessária para compreender que nós, os filhos do Senhor, nós estamos sim em batalha. A nossa batalha não é um contra o outro, uns contra os outros, não é carne e sangue. A nossa batalha é espiritual, mas nós temos e seguimos o general, o Senhor dos Exércitos, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. E é somente nele que nós confiamos. Então não importa a situação adversa, não importa a situação que nós passamos, não existe problema maior que possa suplantar o poder do Deus que eu sirvo e que você serve. Você é um abençoado do Senhor. Eu queria finalizar com a gente assistindo mais um videozinho para a gente meditar, né, nessa mensagem do vídeo, e logo mais então nós vamos agradecer a Deus por todo esse período de estudo e orarmos em gratidão ao nosso Deus. Vamos assistir o vídeo? Assista comigo.
estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó 1:11. Uma das maneiras de o sofrimento, que é uma realidade por causa do pecado, chegar até nós, é por meio da ação intimidadora do inimigo de nossa alma. Satanás quer tirar o nosso foco do amor paciente e cuidadoso do Criador para conosco e levar-nos a uma rebelião contra ele. Dessa maneira, algumas adversidades que enfrentamos podem sim ter sua origem em aspectos espirituais, como já nos alertava o apóstolo Paulo, que escreveu que nossa luta neste mundo não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. Jó é atacado sorrateiramente por Satanás. Mas algo fantástico que aprendemos nesse texto é que não existem duas forças iguais e antagônicas, o bem e o mal se enfrentando para ver quem é o maior, como em uma perspectiva dualista e maniqueísta. Existe, na verdade, o Deus Todo-Poderoso e até mesmo o inimigo de nossa alma não tem poder total para nos abater, pois Deus está acima de todas as coisas. Ainda que as lutas, tentações e provações se levantem diante de você, lembre-se que Deus é aquele que lhe sustenta, suporta e levanta. Lembre-se que as lutas não são derradeiras, as provas não serão além daquilo que você pode aguentar e que as tentações não são um poder sem limites. Deus está com você em todo o tempo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todo esse período, por essas 12 aulas que nós pudemos ter, por essas meditações que nós pudemos fazer, pelas orações. Te agradecemos, ó Pai, por esse período tão bom, tão gostoso na Tua presença, Pai, em que o Senhor nos iluminou, em que o Senhor nos direcionou, Pai. Muito obrigado, Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria para nós usarmos, colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos durante todo esse período de aula, Pai. Senhor, que nós não vivamos da mesma maneira, mas que nós sejamos sim inconformados com a situação de pecado, que nós sejamos, ó Deus, despertados nesta batalha espiritual, para que nós possamos, ó Deus, travar essa batalha entendendo que o Senhor está conosco, que nós lutamos, ó Deus, não com as nossas forças, mas com o Teu poder, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que nos acompanhou em todo esse período. Abençoa essas famílias, ó Pai. Abençoa a Tua igreja aqui em Vila Bianchi e também em outros lugares, ó Deus. Abençoa, Pai, a todos aqueles que têm Te buscado, de coração, Pai querido. Senhor, fica conosco. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado por todo esse período, obrigado pela sua companhia, pela sua dedicação, obrigado pela sua paciência, né? Porque para a gente também é coisa nova, então a gente está aprendendo, tem muita coisa diferente, é difícil. Uma coisa é dar aula para a sala e ter aquele feedback gostoso, né? Que a gente tem com vocês. Outra coisa é aqui, dar aula para a câmera, olhando para uma câmera, né? E imaginando que você vai estar aí atrás. Então, muito obrigado por esse período, pela sua paciência, pela sua colaboração. E o pedido que eu faço ao Senhor é que Ele realmente nos desperte para que a gente consiga colocar tudo que nós estudamos em prática. Deus abençoe você, sua família e sua vida. E até logo mais à noite no culto ao Senhor. Amém? Deus abençoe.